Agora nós vamos ouvir o nosso querido, ilustre, que dispensa qualquer apresentação, né? Acho que todos já conhecem, queremos ouvi-lo, o nosso querido Zé do Pedal. A palavra está com você, você tem 10 minutinhos para falar para nós tudo que você quiser, tá? Nesses 10 minutos. É possível ou não? Hein, Zé? Vamos pedalar, vamos pedalar. Vamos pedalar junto com o Zé. Agora é com você, Zé. Está na tela. Muito obrigado, querido companheiro Francisco, Laudir, Obaldo, enfim, todos, por essa oportunidade. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o companheiro Obaldo, se o telefone agora está do jeito certo. Tá certo, tá certo. Tá. Então, estamos te vendo muito bem aqui e ouvindo também. Muito obrigado. Então, é uma pena que a companheira Elaine Castelo Branco não pode participar hoje conosco, porque 10% do que eu falar, ela ia completar com 90% de muita experiência, de muito conhecimento de causa, né? Então, eu lamento muito não contar com a presença dela. Estou muito feliz pelo convite, pela oportunidade, né, de mostrar um pouco aquilo que é feito visando aminorar um pouco o sofrimento do cotidiano da pessoa com deficiência. Meu último projeto, Um Mundo por Eles, né? Ao igual que a caminhada do Caburaí ao Chuí, tinha como objetivo chamar atenção sobre o principal problema que a pessoa com deficiência enfrenta no seu dia a dia, que são as barreiras arquitetônicas. Mas aí, companheiro Francisco, companheiro Laudir, nós temos uma outra barreira. E se não fossem essas barreiras, as barreiras arquitetônicas não existiriam. Né? Nós estamos falando das barreiras atitudinais. É muito cômodo para o companheiro Francisco chegar numa vaga de estacionamento destinado para uma pessoa com deficiência. É muito cômodo para o companheiro Laudir chegar no estacionamento, estacionar o carro dele numa vaga para idoso. É só um minutinho. E aí eu lembro de um caso aqui na minha cidade de Viçosa, de um carro que estava estacionado em frente ao Banco do Brasil, numa vaga para idoso. Eu cheguei para o motorista e perguntei, escuta, a pessoa que o senhor está conduzindo, ele é uma pessoa idosa? Não. Sim, mas ele é uma pessoa idosa? Não. Então o senhor não pode estacionar aqui. E ele falou assim, mas é só um minutinho, não tem ninguém aqui para estacionar. Eu disse, olha, para uma pessoa com deficiência, quando ela chega no estacionamento e tem alguém no lugar dela, e ela vê a pessoa dentro do carro, a pessoa com deficiência não tem capacidade física de descer do carro, ir lá e te falar, olha, essa vaga não é sua nem por um minuto, eu preciso dela. E aí chegou
o oficial, e eu estava discutindo com o motorista, e eu disse, o que esse cara quer? E eu falei para ele, respeito. Respeito com a pessoa que o senhor está tomando a vaga dele. Respeito para a pessoa que o senhor vai ser daqui a 20, 30 anos. Porque quando nós falamos de barreiras arquitetônicas, nós não estamos falando nunca de uma pessoa com deficiência. Nós estamos falando do idoso, nós estamos falando da mulher que leva seu filho no carrinho de bebê, da mãe que leva seu bebê no ventre. E aí nós voltamos com as barreiras atitudinais. É muito fácil para mim, né, companheiro Baldo? Na hora que eu estou desenhando a minha casa, aí fazer uma rampa em cima do passeio. É muito cômodo. Porque o meu carro não pode ficar numa posição desconfortável dentro da minha garagem. E aí, o meu idoso que eu tenho dentro da minha casa, a minha gestante que eu tenho dentro da minha casa, quando ela vai para a rua, ela vai sair com o carrinho empurrando o bebê, e aí ela tem que disputar o espaço na rua com os carros. Por quê? Porque o meu vizinho, como eu, não pensou nela, pensou no bem-estar dele. É por isso que eu sempre digo que as barreiras atitudinais são muito mais cruéis do que as barreiras arquitetônicas. Porque se não fossem nossas atitudes, as barreiras arquitetônicas não existiriam. Meu primeiro projeto tendo como foco a pessoa com deficiência foi o projeto da África. Que eu saí de Paris e fui até a África do Sul, num carrinho de criança, para chamar a atenção sobre as duas das principais causas que causavam a cegueira evitável, catarata e glaucoma, e mostrar para a comunidade internacional o quanto as crianças em nossos países, ditos do terceiro mundo, e terceiro mundo não existe. O que existe é a nossa percepção de que nosso país é do terceiro mundo. Mas cada um faz o país que quer. O país que eu quero, quem faz sou eu. Não é o companheiro Baldo, não é o companheiro Aldir. Quem faz o meu país, o país que eu quero, sou eu. E o país que eu quero é um país sem injustiça. É um país igual para todos. Então a minha parte tem que ser feita. Não adianta nada eu estar criticando os meus políticos se na última eleição eu votei no meu vizinho porque ele era meu vizinho, eu votei no meu amigo porque ele era meu amigo, eu votei no prefeito que me deu uma cesta básica. O voto tem preço. Eu sempre digo que o voto tem preço, apesar de muitas pessoas dizerem que voto não se vende. Mas eu vendo meu voto. Eu vendo meu voto por saúde, eu vendo meu voto por educação, eu vendo meu voto por infraestrutura.
E aí eu estou fazendo o país que eu quero, o país que eu almejo. Então, cada um fazendo a sua parte, cada um fazendo um pouquinho mais pelo próximo, né? Quando eu estava na cidade de León, na Espanha, país do primeiro mundo, né, dizem eles, e nós aqui dizemos Brasil, país do terceiro mundo, dizemos nós, eu escutei uma adolescente dizendo, não posso. Olhei na cidade de León, estava fotografando a catedral, olhei e era uma menina, uma adolescente, tentando subir uma rampa. O detalhe dessa rampa, ela tinha um pequeno degrau. 3 dedos. 5 centímetros. E aí eu comecei a pensar, poxa, não é possível que aqui na Europa exista isso. E aí eu comecei a pensar o meu país. Comecei a pensar o meu estado, comecei a pensar a minha cidade. E a minha cidade é pequena, 80 mil habitantes. Eu conheço cada rua dessa cidade. E eu tenho uma amiga que ela é cadeirante. E aí eu comecei a pensar como que essa menina subia o nosso passeio peatonal aqui na nossa cidade, na nossa rua de pedestres. E em cada lugar que eu olhava, cada esquina que eu visualizava, eu não via acessibilidade. E foi por isso que eu comecei a fazer o meu projeto Cruzada pela Acessibilidade. Aí nasceu o projeto. E em 2014 eu começava no Caburaí essa jornada. E a companheira Elaine Castelo Branco, que acabou de entrar, né? Feliz noite. Ao chegar a Belém, eu me deparei com uma coisa que acontece em todas as cidades brasileiras. Primeiro, o gestor vai asfaltar uma rua, faz uma rampa bonita e coloca o asfalto ao pé daquela rampa. Daí a 1 ou 2 anos, o asfalto começa a estragar, ele vem e coloca outra camada de asfalto. A rampa continua no mesmo lugar. No ano seguinte, ele coloca outra camada de asfalto. E a rampa já está a 15 centímetros de altura. Então, a pessoa com deficiência, ela vai descer a rampa e tem uma parede de 15 centímetros de altura. Isso é em todas as cidades brasileiras. A falta de respeito com a pessoa com deficiência. E eu falei a princípio da questão das barreiras arquitetônicas e as barreiras atitudinais. E essas barreiras, por incrível que pareça, elas começam numa sala de aula. Numa faculdade de arquitetura, numa faculdade de urbanismo, numa faculdade de engenharia civil. O professor, ele não tem a visão de inculcar no seu aluno que toda vez que ele for fazer um projeto,
de um boteco, de um barraco, de um edifício de 50 andares, a primeira coisa que ele tem que pensar é como fazer aquilo acessível a todos. Ontem, voltando do meu trabalho, eu passei numa farmácia que inaugurou faz uns 20 dias atrás, e essa farmácia tem 2 entradas, em 2 ruas. Em uma rua, eles colocaram o piso da entrada da farmácia praticamente rente ao passeio, e ali colocou um estacionamento para a pessoa com deficiência e colocou o retiro para que a pessoa possa se locomover com facilidade. E na outra entrada, ele colocou uma rampa. E eu passei por ali e falei assim, poxa, que legal, eles colocaram estacionamento para a pessoa com deficiência do outro lado, e aqui colocaram uma rampa. E eu resolvi entrar na farmácia. Subi a rampa, ela tinha um ângulo, e na hora que eu dobrei o ângulo, tinha um passeio. Ora, se eu passo de carro e vejo aquela rampa, eu entendo que ali tem uma rampa, que aquilo ali é acessível. Então eu vou estacionar o carro ali, eu como pessoa deficiente, vou estacionar o carro ali e vou subir aquela rampa. E quando eu chego no final da rampa, eu encontro um degrau. Isso sai de uma sala de aula. Na minha caminhada do Caburaí ao Chuí, eu visitei 300 e poucos municípios. E em cada município, eu entregava para o gestor, seja ele prefeito, seja ele vereador, onde eu conseguia a abertura, um projeto de lei de criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E entregava também para os gestores uma cópia da norma da NBR 9050, que é a que dá parâmetros para uma cidade mais acessível, um pouco mais acessível. Eu acredito que nem 1% das prefeituras, das câmaras que eu visitei, levaram isso para frente. Acessibilidade não dá voto ainda. As pessoas não entendem que uma pessoa com deficiência, ela veste, ela come, ela viaja. Não existe crueldade maior para uma pessoa que chegar numa loja, assim, eu gostei dessa camisa aí da vitrine. Aonde que eu posso vestir para provar? Ah, espera um pouquinho, vou trazer um lençol aqui e a gente prova a senhora aí na rua porque não tem uma cabine para a senhora provar a roupa. Isso é cruel. Isso é um atentado à dignidade. Né? E aí, nós voltamos naquilo. O que eu quero como ser humano? O que eu espero como ser humano?
Eu sempre falo que a pessoa com deficiência, ela não é uma coitadinha. Ela não quer ser considerada uma coitadinha. Ela quer respeito, igualdade e dignidade. E aí eu tenho certeza que o companheiro Baldo quer ser respeitado, o companheiro Francisco quer que respeitem a sua dignidade, e o companheiro Laudir quer ser tratado com igualdade. Todos nós queremos ser tratados com igualdade, todos nós queremos ser tratados com respeito e com dignidade. Bom. E o que nós damos para as pessoas? Será que nós devolvemos isso? Eu sempre digo que a nossa vida é um espelho. Quando eu olho para um espelho sorrindo, eu recebo um sorriso de volta. Mas se eu olhar para um espelho com a cara feia, o espelho nunca vai me sorrir. Então aquilo que eu quero do próximo é aquilo que eu tenho que dar para o próximo. Isso aí, meu caro. E como eu sempre digo, se estamos no caminho certo, tudo o que devemos fazer é continuar caminhando. Beijo no coração. Obrigado.